Atos 1, pode aplaudir o Senhor. Esse aplauso é para Jesus. Atos 1, versículo 6 diz assim: a ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, a saber, até o Brasil. Amém? Podem sentar, queridos. Como eu já disse, para efeito de uma uniformidade de linguagem, como a gente faz nas células, onde uma mesma palavra, direcionada por Deus, é ministrada por todos os líderes de célula, o apóstolo René enviou uma palavra que todos os apóstolos do Brasil, os pastores, estão ministrando, e essa palavra tem como tema restaurando o altar para realizarmos uma colheita fiel. Em se tratando de restauração, é importante nós entendermos, como eu já disse, que com o passar do tempo as coisas se desgastam, nós mesmos podemos ter desgastado a nossa fé, a nossa alma, com as aflições dessa vida, com as lutas que nós vivemos, mas o Senhor tem uma promessa e também uma bênção de restauração para as nossas vidas, porque uma das coisas das quais o Senhor não desiste é de nos levar ao centro do seu propósito, de nos levar a fazermos uma conquista de plenitude, uma conquista de uma vida plena que glorifique o nome do Senhor. Se nós desejarmos isso, então isso sucederá, porque o desejo de Deus permanente é nos restaurar, é nos edificar, é nos abençoar, é nos fazer um povo santo, exclusivo, separado para Ele, mas também vitorioso. Amém? Então, o nosso Deus não é um Deus que patrocina fracassos. Ele é um Deus de vitória. A alegria dEle, o louvor a Ele, a glória dEle é ver os seus filhos vencendo. Amém? E esse é o projeto de Deus nesse ano, nos restaurar nas áreas onde estamos desgastados, enfraquecidos, debilitados, ainda cativos, presos por alguma situação, nos pondo em liberdade, nos pondo em condições de alcançarmos essa vitória que Deus tem prometida para nós ao longo de toda a sua palavra. E o objetivo de Deus não é só nos fazer pessoas vitoriosas, mas é fazer de nós, de cada um de nós, um altar restaurado, para que através desse altar restaurado, Deus possa agir. Amém? Deus não só quer restaurar as nossas vidas, mas Ele quer fazer da nossa vida um instrumento de restauração para outros. E em João 2,19, o Senhor Jesus comparou o seu corpo ao templo, dizendo, destruam esse templo. Ele estava falando do templo daqueles dias, o templo onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus, para estudar a palavra, para as orações. E ele diz, destruam esse templo e eu em 3 dias o reconstruirei. Ele falou isso dentro do templo. Na verdade, ele não estava se referindo ao templo físico, mas ele falou isso dentro do templo. E os fariseus, que não falavam a linguagem de Jesus, que era uma linguagem espiritual, disseram, como? Esse templo foi construído em 46 anos? E agora você vem dessa forma blasfemando e dizendo que se ele for destruído, em 3 dias você vai reconstruí-lo? Mas Jesus, na verdade, estava falando do templo do seu próprio corpo, que poderia ser destruído, poderia ser ferido, partido numa cruz, mas ao 3º dia haveria de ser completamente restaurado. Porque Jesus, naquela cruz, ele foi açoitado, ele foi ferido, moído, partido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões,
Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, o seu corpo era um corpo já transformado, um corpo glorificado, né? E continuava cheio do Espírito Santo. Ou seja, um corpo transformado pelo poder de Deus. A única marca que foi deixada foi a ferida aqui no lado por causa da incredulidade de Tomé. Então, aquele sinal era um sinal para redimir da incredulidade um dos 12. E isso representa o seguinte: Jesus, o que ele estava ensinando através dessa fala com os fariseus? De que o santuário era o seu próprio corpo. Ele estava ensinando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e sim em templos criados por Ele mesmo. Ou seja, nós somos os templos onde o Espírito de Deus quer habitar e através do qual Deus quer agir. Amém? Deus, Ele habita dentro de você. Deus quer ter domínio total sobre a sua vida, preencher cada recôndito, cada parte do seu ser. Deus quer encher o seu espírito, sua mente, seu coração, sua alma, do amor, da vida, da paz, da saúde, da alegria, da plenitude, do poder dEle, amém? Para que não só isso glorifique a Deus, te faça feliz, te faça uma pessoa vitoriosa, mas também o seu testemunho, esse poder que de você vai emanar, restaure a vida de outras pessoas. De um altar sai revelação, de um altar sai ensino, de um altar saem bênçãos, saem palavras proféticas que têm poder. Então, a sua vida será em 2015 esse altar, de onde vai sair vida, de onde vai sair revelação, de onde vai fluir amor, de onde vão partir dons, de onde vidas vão ser abençoadas, restauradas e transformadas em nome de Jesus. Só quem crê e recebe isso para si, dá um aplauso ao Senhor Jesus. 1 Coríntios 3, de 16 a 17, diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, se alguém destruir o seu próprio corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? O nosso corpo é algo que pertence a Deus, que é a habitação de Deus. Então, se o nosso corpo é a habitação de Deus, nosso corpo não pode ser compartilhado com a impureza, não pode ser entregue ao pecado. Eu não posso poluir o meu corpo com fumaça de cigarro, com fumaça de maconha. Eu não posso contaminar o meu corpo com coisas impuras, com bebida, com sexo ilícito. Eu preciso me manter em santidade, me lembrando que o Espírito Santo de Deus habita esse santuário que eu sou, e eu devo manter o altar desse santuário, que é o meu coração purificado para Deus e totalmente entregue a Deus. Amém? Todo templo tem um altar, tem ou não tem? E o altar da nossa vida, o altar desse templo que somos nós, é o nosso coração, que tem que estar livre de impurezas, de desejos carnais. Não que a gente não vá ter essa inclinação, porque isso faz parte do homem, mas essa inclinação para o pecado, os desejos humanos, carnais, eles precisam ser subjugados pelo poder do Espírito Santo, dando nós lugar, não ao pecado e nem ao maligno, mas dando nós lugar ao Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus puder fluir nesse altar que é o nosso coração, quando a nossa vida e o nosso coração for totalmente de Deus, então Deus vai poder não só nos restaurar completamente, restaurar a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida financeira, o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida, mas Deus vai poder transformar também a nossa história e a história dos que estiverem ao nosso redor. Você é um altar de Deus e você é um instrumento de santificação, de transformação para a vida da sua família. Amém? Para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então nós devemos atentar para isso, de que Deus tem ciúmes, tem zelos desse santuário que é o nosso ser, que é nosso corpo. E que ele diz aqui, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque ele é sagrado. Isso aqui fala de um pecado que não tem perdão, que é o suicídio. Quando uma pessoa se
contamina com vícios, quando uma pessoa se entrega ao uso de bebidas, de drogas, de coisas relacionadas com o pecado, ela está automaticamente destruindo o seu corpo. Quando você fuma, você destrói células do seu pulmão. Quando você usa drogas, você destrói células do seu sistema nervoso, né? E uma pessoa que chega ao ponto de se suicidar, o suicídio foi seu último ato. E por ser o seu último ato, não haverá mais tempo para arrependimento. Então, a pessoa que se suicida, ela entra nessa cláusula aqui, que é, se alguém destruir o seu próprio corpo, se alguém destruir a habitação de Deus, Deus o destruirá. Quando fala Deus o destruirá, não está falando mais do corpo, porque o corpo a pessoa já destruiu. Está falando agora da alma, que vai ser lançada em separação eterna de Deus, que vai ser lançada em juízo eterno. Então, muitas pessoas acham que pôr fim na sua vida é entrar no descanso, é ter sossego, é ficar livre dos problemas. Mas eu quero dizer que essa não é uma ideia vinda de Deus. Essa é uma ideia vinda do maligno, cujo desejo e cujo trabalho é só matar, roubar e destruir. Se alguém entrou em 2015 pensando nessa hipótese de pôr fim na sua vida, que esse espírito de morte seja repreendido na sua vida e que você saiba que 2015 é um ano onde Deus vai restaurar a sua motivação de viver, a sua alegria de viver. Deus vai restaurar os seus sonhos e Deus vai te permitir conquistar aquilo que você jamais conquistou até o dia de hoje. Só quem crê, dê um aplauso aí ao Senhor, em nome de Jesus. Para que Deus possa habitar e agir eficazmente através de nós, nós não podemos ser altares quebrados ou sujos. Ninguém conseguirá agradar a Deus, oferecer sacrifícios aceitáveis a Ele, ou atrair a sua glória, através de um altar sujo, comprometido, com o profano, ou até dividido. Isso começa no físico, vai até o espiritual. Eu, por muito tempo aqui, insisti com os levitas. Disse, o altar tem que estar organizado. Não é esse negócio de chegar aqui, colocar os instrumentos e jogar todas as mochilas aqui, as malas, ficava blusa, ficava capa de instrumento, até escova de dente, o pastor Benito está falando. Né? Não, o altar é um lugar de organização. Alguns conhecem um ministro muito conhecido pelos milagres, pela presença, pela manifestação gloriosa do Espírito Santo através dele, quando ele está no altar, que é o pastor Benihim. O pastor Benihim, ele manda uma equipe para supervisionar o altar, para ver como é que está o altar antes da ministração dele, porque o Espírito Santo não convive com sujeira, o Espírito Santo não convive com desordem. Todos aqueles cuidados que nós tivemos aqui no começo do ano, instruindo sobre o comportamento, sobre a limpeza da igreja, sobre a organização de entrada e de saída, sobre a questão da introdução, sobre a questão das crianças. Tudo aquilo é porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. E ele não divide a glória dele com ninguém. Onde ele está falando, onde ele está ministrando, ele não quer tumulto, ele não quer conversas paralelas, ele não quer celulares ligados. Porque se nós ficarmos divididos entre a mensagem que vem do céu e a mensagem que nós estamos recebendo da terra, nós vamos perder a mensagem do céu. Então nós precisamos estar em liberdade, porque Deus é um Deus de liberdade. Deus é um Deus de alegria, mas Ele gosta também de ordem, de sensibilidade, de reverência, de educação. Quem é santo é educado, e quem é educado tem santidade em si mesmo. Então nós precisamos ser educados, nós precisamos ser esses altares limpos, preparados para receber a glória de Deus. Porque a glória de Deus quer se derramar sobre nós. Deus tem uma unção, Deus tem um poder para derramar sobre a sua vida, que vai mudar completamente a sua vida, a sua sorte e a sorte de quem estiver em volta de você. É uma chuva de bênçãos. Pode estar faltando um pouquinho de chuva no físico ainda, mas a chuva de bênçãos que tem preparado para você em 2015 é muito grande. Então você precisa preparar o solo da sua vida para receber essa chuva. Você precisa preparar o seu altar, para desse altar subir incenso ao céu e trazer a chuva do Espírito, trazer a glória de Deus sobre o altar. Amém? Elias
disse ao povo de Israel: até quando andareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, então seguia Baal. Ou seja, o povo de Deus estava dividido entre adorar a Deus e adorar a Baal, um falso Deus. Um Deus que eles acreditavam que era o Deus que fazia chover sobre eles. E por causa disso, Israel entrou num processo de carência, num processo de sequidão que começa no campo espiritual e atingiu até a atmosfera, porque ficou por 3 anos sem chover sobre Israel. Porque Deus disse: eles estão achando que é Baal que dá as chuvas, e com isso eles estão ferindo meu coração, eles estão manchando a glória do meu nome. Então eu preciso dar uma prova a eles de que Baal não tem poder para fazer chover. Então Elias vem, restaura o altar com as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, oferece sobre aquele altar sacrifício e desafia os profetas de Baal, dizendo: invoquem a Baal e vejam se Baal tem o poder de fazer alguma coisa. Vejam se Baal tem poder de lançar fogo sobre esse sacrifício, de trazer algum tipo de resultado, de resposta, de manifestação. E diz que durante toda uma manhã, todo um período, aqueles profetas de Baal, mais de 400 profetas, ficaram invocando ao seu Deus, ao Deus estranho, porque o povo de Israel estava misturado entre aquele tipo de adoração e adoração ao Senhor. E Elias diz: não, a adoração do povo, a adoração da nação não pode ficar assim dividida. Se Baal é Deus, seguia Baal. Se o Senhor é Deus, então vamos seguir o Senhor. E como Baal não respondeu, Elias disse: então agora eu vou invocar o Senhor. E quando Elias invoca o Senhor, ele diz: Senhor, mostra a esse povo que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor é o Deus de Israel. E mostra que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, inclusive da chuva, né? Que o Senhor é aquele que responde com fogo, e o Senhor é aquele que faz os céus se abrirem para derramar o fogo e também a chuva. E naquela hora desce fogo sobre o altar e é consumido tudo que eles colocam ali. O sacrifício, a lenha, a água, tudo que é colocado naquele altar é consumido por um fogo que Deus envia do céu. E depois daquilo é restabelecida também a condição de chuvas sobre Israel. Então, nós temos que entender isso, que a nossa adoração não pode estar dividida. Nós não podemos viver uma vida meio pela fé, meio pela razão humana. Uma fé confiando em Deus, mas confiando na força do nosso braço, na nossa correria, na nossa capacidade de trabalhar. Não. Nós devemos trabalhar, nós devemos ser diligentes, nós devemos sonhar, desejar coisas melhores para nós, para a nossa família. Nós devemos ter projetos, sonhos, objetivos de conquista, porque tudo isso procede de Deus. Deus não quer que sejamos um povo indolente, inerte, vazio, sem sonhos, mas tudo que nós formos conquistar deve ser conquistado pela fé. Tudo que nós devemos realizar deve ser através de confiarmos em Deus e saber que é Ele quem estabelece as nossas obras. O homem faz muitos planos, mas quem guia os seus passos é Deus. Então, se nós cremos nisso, se nós sabemos que isso é a verdade, não é melhor já desde o princípio depender de Deus, estabelecer os projetos, colocar os objetivos diante de Deus? Todos os anos, nessa época do ano, a gente escreve as metas, traz ao templo para colocar as metas diante de Deus, né? E consagra aqueles objetivos a Deus. Podemos fazer isso esse ano também, mas o que nós devemos desenvolver é essa dependência cotidiana de Deus para tudo que nós formos fazer. Nós sabemos se Deus quer, se Deus está conosco, se Deus respaldará aquilo, ou se nós devemos renunciar àquilo, porque Deus tem outro caminho para nós. E quando nós aprendemos a confiar em Deus dessa forma e nos submetemos a Ele, tudo que a gente faz é bem sucedido. Amém? Então, há menos desgaste, há menos perdas, há menos erros. E dessa forma a nossa vida vai sendo restaurada. E Elias, então, restaurou o altar que estava em ruínas e a glória de Deus veio sobre ele. E toda a idolatria foi removida. Ainda existe na vida das pessoas muitos conceitos equivocados, muito da fé das pessoas ainda é apoiada, é colocada em coisas que não produzem resultado, né? E o que a gente precisa entender,
que o desejo de Deus é que a nossa fé seja focada nele. E que nós possamos, de uma forma intensa, verdadeira, plena, né? Focarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Porque isso será respaldado, isso será coroado com resultados. Se os resultados da nossa vida não são melhores, não é culpa de Deus. É a forma de nós agirmos, é a forma de nós confiarmos, é a forma de nós administrarmos a nossa vida pela fé que não tem sido a ideal. Só que uma das coisas que Deus vai restaurar nesse ano é o nosso próprio relacionamento com Ele. E nós só devemos pedir isso para Deus. Senhor, me ensina a te amar, me ensina a te adorar, me ensina a depender do Senhor. Me ensina a conquistar e viver pela fé. E Deus vai fazer isso porque esse é o maior desejo dele. Amém? E aí todos aqueles outros altares vão ser derrubados, todas aquelas outras crenças que são vãs, que não levam as pessoas a lugar algum, que não trazem resultado algum, porque tem muita coisa na vida das pessoas, dos próprios cristãos, que não são edificantes, que não produzem bons resultados, muito pelo contrário, só ocupam espaço, só roubam tempo. Essas coisas vão sendo renunciadas e o altar de Deus, que somos nós, vai ficando limpo e vai sendo restaurado. Deus nos quer limpos, ou seja, santos e inteiros, pois Deus não quer ter partes da nossa vida nas mãos dele. Não adianta você dizer, eu entrego essa parte da minha vida, mas essa daqui eu não quero entregar. Aqui me é fácil entregar, eu entrego, mas essa daqui que me custa algum sacrifício, eu não quero entregar. Outro dia, ouvindo um testemunho de uma pessoa da igreja, ele disse assim, depois que eu me converti, eu demorei 4 anos para levar Deus a sério. Eu levei 4 anos para botar a palavra em prática na minha vida. Enquanto eu demorei para me entregar totalmente a Deus, eu fiquei patinando. Mas na hora em que eu decidi viver por princípios, então minha vida deu um salto. E eu quero dizer que isso é uma realidade. Porque à medida em que nós nos entregamos a Deus, à medida em que nós vamos conformando a nossa vida, com a sua vontade, com a sua palavra, à medida em que Deus vai possuindo cada área da nossa vida, que Ele vai sendo Senhor de fato, de cada área da nossa vida, cada uma dessas áreas vai sendo transformada, vai sendo santificada, vai sendo limpa, vai sendo restaurada. Amém? E nós com isso somos beneficiados, nós com isso ficamos felizes, nós com isso passamos a dar testemunho dos feitos, dos milagres de Deus na nossa vida. O Senhor é um Deus zeloso. Ele diz isso no livro de Êxodo, capítulo 20. Eu sou o Senhor, o Deus zeloso. O que quer dizer esse Deus zeloso? É um Deus ciumento de nós, que não quer nos dividir com nada nem com ninguém. Então isso representa o quê? Que se nós queremos a plenitude de Deus, se nós queremos 100% de Deus, a nossa vida não pode ser uma vida mesclada. A vida da igreja não pode ser uma vida secularizada, onde a igreja está meio misturada com o mundo e o mundo está um pouquinho dentro da igreja. Isso não funciona. Não é que nós vamos virar ETs, que nós vamos perder a capacidade de nos relacionar com o mundo, com as pessoas do mundo, com os nossos familiares, com os nossos amigos que ainda não são cristãos. Não, não é isso. Mas sabemos o que é santidade. Santidade significa ter uma vida separada, conviver com o mundo, se relacionar com as pessoas do mundo, porém sem se contaminar com o mundo, sem adotar os pensamentos, as palavras, a linguagem e as práticas do mundo. E por mais que isso nos custe, e por mais que isso possa nos fazer diferentes, essa diferença que vai ser feita por Deus, ela é benéfica. E quem vai ganhar com isso é você. Amém? Então não tenha medo de se posicionar como um cristão de verdade. Como uma pessoa que leva Deus a sério, que tem compromisso com Deus, que tem aliança com Deus, que guarda a palavra de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Porque o mundo, através disso, ri de nós, nos ridiculariza, nos zomba, né? As pessoas, você agora virou crente, você agora anda com uma Bíblia debaixo do braço, e agora você está dando dinheiro lá para aquela igreja, você está sendo enganado pelo pastor e tal. Mas não tem problema, não se preocupe com isso, porque o mundo também, na hora da sua dor, na hora da sua dificuldade, na hora da sua angústia, não te socorre.
No momento que eu vivi a maior crise da minha vida, que o meu primeiro casamento acabou, meus amigos do mundo desapareceram todos. Enquanto eu estava bem, enquanto eu tinha dinheiro, enquanto eu estava alegre e na festa, estava todo mundo na festa da minha casa, era eu que bancava a festa. Mas quando acabou tudo, aí acabaram também os amigos. Porque os verdadeiros amigos nós conhecemos na hora das dificuldades. Na hora da dificuldade, nós descobrimos quem são os verdadeiros amigos, que nessa hora eles deixam de ser amigos e eles se transformam em verdadeiros irmãos. Então, não se preocupe com o que o mundo vai dizer de você, com o que o mundo vai pensar e vai falar de você. Se preocupe sim com o que Deus pensa de você e como você está se apresentando diante de Deus, porque o desejo de Deus é que você seja na presença dEle, esse altar limpo, preparado para receber a sua presença, para receber a sua glória, para receber as suas bênçãos todas, em nome de Jesus. Então se entregue por inteiro, não viva uma vida mesclada. A gente começa a ver, né, um processo aí onde cristãos começam a dizer, não, eu luto MMA, eu assisto MMA, assisto UFC, mas eu sou transformado pelo Espírito Santo, eu sou de Deus. Né? E as pessoas saem até dando testemunho por aí disso aí. Né? Ah, eu uso brinco, eu tenho tatuagem, mas eu sou de Deus. Não, não tem problema, se você tem brinco, você tem tatuagem. Você já veio do mundo com isso, é só você entender que você fez isso porque você não conhecia Deus. Porque tem coisas na palavra de Deus que são muito claras, que Deus não se agrada. De tatuagem, de piercing, de violência, são coisas claras. Que quem tem comunhão com o Espírito Santo, que quem tem sensibilidade a Deus, e quer realmente ser um altar limpo para Deus, não vai achar normal essas coisas, não vai falar dessas coisas, não vai praticar essas coisas. Não tem como, queridos. Não tem como. Com essa fé rasa, com essa fé mesclada com o mundo, com esse evangelho secularizado, onde o mundo está misturado com a igreja está misturada com o mundo, nós não vamos convencer ninguém de nada. E não vai haver transformação. As pessoas serão informadas a respeito de Jesus, mas elas não serão transformadas por Jesus. Você consegue compreender isso? As pessoas vão saber que Jesus existe, mas não basta saber que Ele existe. É preciso ser tocado por Ele, é preciso ser transformado por Ele. E a única coisa que toca as pessoas e que transforma as pessoas é a unção. E a unção só vem sob altares limpos, sob altares que não estão misturados, sob altares que não estão destruídos nem divididos. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais vivemos seu plano maravilhoso para nós. Amém? A palavra chave em 2015 é entrega. Entregue-se a Deus. Renda-se a Ele totalmente. Confie no seu amor. Saiba que aquilo que Ele preparou para você como caminho, como estilo de vida, como prática, é o melhor para você. Amém? O mundo já não faz mais sentido, já não faz mais parte da sua vida. Então, não se preocupe em agradar o mundo, não se preocupe em ser amigo do mundo, porque é melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Não é possível ser amigo dos prazeres dessa vida, não é possível viver no pecado e ao mesmo tempo viver na presença de Deus. A Bíblia é muito clara quando ela diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas, mais uma vez, eu reitero isso, que a gente precisa ter discernimento e entender que não ser amigo do mundo não quer dizer abandonar as pessoas do mundo, deixar de sermos compassivos, misericordiosos para com as pessoas que estão ainda no pecado, porque há bem pouco tempo nós estávamos lá também. Nós éramos os pecadores que precisavam de restauração. E o Senhor conviveu com o nosso pecado, né? A apóstola Cláudia, essa mulher tão santa que está aqui hoje falando, ela chegou na igreja de minissaia. Lógico, ela era uma surfista, ela fazia windsurf, ela era uma menina das praias, viveu 10 anos na Ilha Bela, né? Ia todo fim de semana para a Ilha Bela. E ela chegou de minissaia, né? Toda bronzeada, às vezes com um decote que era aquele problema sério, né? Mas as pessoas chegam assim do mundo. Era o vale da sombra da morte.
né? Porque não tem jeito, ela fica vermelha quando eu falo isso. Mas era assim. Ela falou, decote eu? É só você lembrar daquele vestido vermelho, do testemunho da Donep. Lembra do vestido vermelho, do testemunho da Donep? Eu lembro até quem era o preletor. Era o Mário Najimonovic. Então as pessoas chegam assim do mundo, e nós precisamos entender isso. Que não há problema de conviver com uma pessoa assim. Que muitas pessoas dessa natureza, com esse estilo de vida, venham para a igreja. Mas à medida em que nós amarmos essas pessoas, à medida em que essas pessoas ouvirem a palavra de Deus, à medida em que as pessoas virem o nosso testemunho de plenitude, de felicidade, de comunhão com Deus, sem precisar desses artifícios, essas pessoas vão ser transformadas deixando isso. E foi assim que Jesus viveu. Jesus conviveu com os ladrões, com as prostitutas, com os corruptos do governo, mas ele não se contaminou com nada daquilo, muito pelo contrário, ele contagiou a todos com a sua santidade. E eu quero dizer que essa vai ser a eficácia da unção na tua vida. Você vai conviver com o mundo, você vai amar o mundo, você vai atrair o mundo, mas você vai santificar o mundo e não se deixar influenciar por ele. Quem crê e recebe essa palavra liberada, em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor. À medida em que buscamos a Deus e nos santificamos diante dele, o Senhor repara as nossas brechas, sara as nossas feridas, restaura a nossa sorte. Aqueles que em 2015 se entregarem a Deus legitimamente serão marcados pela cura e pela restauração do Senhor em todas as áreas da sua vida. Não depende nem de Deus, só depende de você. Buscar mais, se entregar mais, decidir obedecer, seguir a palavra de Deus com verdade, com integridade de coração, e Deus vai fazer a parte dele, que é mover o sobrenatural na tua vida, que é operar milagres, que é transformar você numa pessoa feliz, realizada, bem-sucedida, para a glória de Deus e para a salvação e restauração de muitos outros. A restauração do Senhor é uma promessa contida em muitos textos bíblicos, como Isaías 58, 12, Isaías 61, 1, são promessas específicas de restauração, onde o Senhor está dizendo, eu restaurarei o meu povo, eu restaurarei os meus filhos, eu restaurarei a sorte de Israel, eu restaurarei o tabernáculo descaído de Davi. E essa promessa, última promessa de Amós 9, eu quero ler para você. Abra aí para mim, em Amós capítulo 9, versículos de 11 a 15. Olha que promessa linda. Por que eu estou citando a promessa? Por que eu estou lendo a promessa? Para você saber que restauração, 2015 como ano de restauração, não é apenas um desejo do coração do seu pastor que te ama. O apóstolo trouxe uma palavra de restauração porque ele me ama, porque ele quer massagear minha alma, ele quer me estimular, ele quer me motivar, então trouxe uma palavra de restauração. Não. Deus está dizendo, ei, meu povo, ei, minha igreja, todas as áreas da sua vida que ainda não estão restauradas, tem uma promessa. E essa promessa é de que eu vou restaurar tudo. Eu vou fazer uma restauração completa. Então não desista, não se acomode, não acredite que não dá mais tempo, não. Creia de que a palavra de Deus é fiel e poderosa para se cumprir de forma integral. Olha o que diz aqui. Amós 9:11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas,
e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Tem promessa de restauração para a sua vida na Bíblia ou não tem? Então aquele que fez a promessa é fiel, é justo, é poderoso para cumpri-la até o fim. Então cada dia desse ano não desista de pedir a Deus, de clamar a Deus, de buscar a Deus para que as áreas da sua vida que precisam de restauração sejam restauradas, porque Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? Se a promessa e o poder restaurador são do Senhor, qual será nesse processo a nossa parte? A resposta é decidir agir pela fé, como fez Abraão, e não ter medo de sacrificar algumas coisas por amor a Deus. Hoje foi ministrada uma palavra aqui nos dízimos e ofertas pelo pastor Marco Aurélio, dizendo que Deus não poupou o seu mais precioso filho, por ser o único, né? O seu filho Jesus, por amor a nós. Ele o sacrificou naquela cruz para nos salvar. Ele entregou Jesus para poder nos ter. E um outro homem que é um modelo de fé, um herói da fé para nós, que é Abraão, agiu da mesma forma e não hesitou, não teve medo de entregar algo que lhe custava, que era o seu filho Isaque, para agradar a Deus, para realizar a vontade de Deus. Deus pediu em sacrifício a Isaque, e quando Abraão decide temer a Deus, crer em Deus e entregar Isaque naquele sacrifício, Deus diz, não, eu só queria ver qual seria a sua atitude. Eu estava, na verdade, testando a sua fé. E Deus diz, não é preciso que o menino seja morto. Olhe para trás, Abraão. E quando Abraão olha para trás, havia ali um cordeiro preparado para aquele sacrifício, preso numa galhada ali pelo chifre. E Abraão entendeu que aquilo era a provisão de Deus, que Deus ia prover um outro sacrifício que não seria o sacrifício do seu filho. Porque no coração, o altar verdadeiro, Abraão já tinha renunciado a Isaque. Mas não era preciso chegar ao ponto de perder Isaque, de realmente entregar Isaque ao Senhor do ponto de vista físico. Então, nós precisamos entender isso, que se a gente levar a nossa fé a esse nível de entrega, a esse nível de oferta a Deus de todas as áreas da nossa vida, de tudo que Ele nos pedir, também nós vamos receber de Deus tudo que Ele tem preparado para nós. Altar é lugar de renúncia, de sacrifício, porém no reino de Deus, toda morte redunda em ressurreição, e toda renúncia em novas e verdadeiras conquistas. Amém? Quando Abraão sacrifica, coloca ali naquele altar o seu filho Isaque, Isaque era só um filho que Abraão amava. Mas quando Deus diz, não, Abraão, não imole o menino, não mate o menino, e segura a mão de Abraão, para que ele não fira o seu filho com o cutelo. Ele diz, porque você não me negou o seu filho, agora eu juro por mim mesmo, que eu abençoarei Isaque e ele se transformará numa descendência numerosa. E a partir desse momento, começou realmente a se cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão, a ponto de, a partir dele, do seu filho Isaque, que era o seu único filho, gerado em termos legítimos, de acordo com a vontade de Deus, com a sua própria esposa, fruto de um milagre, começa a nascer a descendência de Israel, começa a nascer a nação de Israel. Então, nós temos que entender isso, que sacrificar as coisas a Deus, entregar as coisas a Deus, não quer dizer perdê-las, mas sim possuí-las da forma correta, possuí-las de forma aperfeiçoada. Isaque, no primeiro momento, era só um filho, quando ele voltou, ele era uma descendência poderosa. Então, tudo aquilo que a gente entrega a Deus, Deus recebe, abençoa, multiplica e nos devolve. Isaque foi devolvido, mas não como um único filho, e sim como uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Então, nós não temos que ter medo de entregar a nossa vida a Deus, de entregar coisas que Deus nos pede. E esse ano é um ano de renúncia também, de renunciarmos a hábitos, a atitudes, a relacionamentos que não nos fazem bem. Às vezes nós estamos emocionalmente presos em coisas que não fazem parte do projeto de Deus.
E que à medida em que a gente toma coragem de entregar aquilo a Deus, aí Deus vem e coloca aquilo que é bom. Deus vem e coloca aquilo que realmente vai nos fazer felizes. Então, nós precisamos desenvolver essa atitude de crer no Senhor, de confiar nele e de decidirmos agir pela fé, obedecendo a toda a ordem de entrega de coisas que ele possa nos pedir. Amém? Há basicamente 4 áreas-alvo para a restauração de Deus nesse ano nas nossas vidas. A primeira, na parte que nos cabe, número 1, limparmos o altar pessoal. Para que Deus possa restaurar uma família, uma instituição, uma nação, Ele primeiro precisa santificar e restaurar cada indivíduo. Amém? Se Deus quer salvar uma família, se Deus quer transformar a história de uma família, Ele não vai lá e transforma todo mundo de uma vez. Ele pega uma pessoa como você e traz para a presença dEle, para através da sua vida começar a santificar os outros. Amém? Então, geografias não são limpas antes de se tratar pessoas. E a sujeira no caráter é o dano da sociedade. Ou seja, todos estão vendo aí, né? A nossa nação sendo marcada como uma nação corrupta. Uma nação que a gente vê corrupção por todos os lados. A começar da própria vida do governo, mas a gente pensa que a corrupção está só no governo. Mas a corrupção não está no governo, a corrupção está na nossa vida. Quando a gente peca, quando a gente não cumpre os nossos deveres como cidadão, quando a gente não respeita as leis, quando a gente não paga o imposto, quando a gente não faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, quando a gente não entrega dízimos ao Senhor. Nós estamos infringindo aqui, se não pagar imposto, é infringir a lei secular, não devolver dízimos ao Senhor é infringir a própria palavra de Deus. Então como é que eu vou criticar a corrupção que tem no Planalto, se o altar do meu coração está cheio de corrupção ainda? Se eu não decidir na minha vida, no meu coração, colocar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, eu estou infringindo, eu estou pecando, eu estou transgredindo a lei de Deus. E quando eu decido mudar isso, vem uma transformação, vem uma restauração, que precisa acontecer no particular. Então, o que Deus está dizendo aqui? Eu não consigo curar uma família se eu não puder curar cada indivíduo. Deus quer salvar a tua família, Deus quer transformar a sua família, mas o modelo que Ele elegeu para ser um modelo diante da sua família é você. Então você precisa decidir colocar a sua vida nos moldes de Deus em todos os aspectos, para que através do seu testemunho a sua família seja transformada. Amém? É um preço a ser pago, mas quando há essa transformação, todo o mal, toda a corrupção vai sendo removida. Como é que a gente vai combater a corrupção que está assolando a nação? Tirando a corrupção do meu território, tirando a corrupção do meu coração, da minha vida, do meu altar pessoal. Amém? Se cada um fizer a sua parte, a nação toda vai ser santificada. Amém? Qual é a nossa parte? Eu santificar a minha vida e através da minha santidade eu levar outros a se santificarem também. Eu sei que muita gente aqui praticava muitas coisas impróprias que prejudicavam a si mesmo, a família e até a nação, até o governo. Porque quando a gente não paga o imposto, a gente está prejudicando o andamento das coisas na nação. Mas quando a gente conhece a Deus, quando a palavra de Deus nos transforma, nós nos convertemos desses maus caminhos, a gente muda de atitude. E pelo nosso testemunho, os que estão ao nosso redor começam a ver, eles mudam também. Então qual é o papel do cristão? É ele se santificar, para que através do exemplo dele, outros possam crer que é possível viver de forma santa e se santifiquem também. Amém? Mas a restauração começa em mim. Então primeiro precisamos limpar as nossas vidas, para depois pensarmos em mudar a realidade ao nosso redor. Em 2015, foque menos nas pessoas e olhe mais para dentro de você mesmo. Deus irá lhe revelar hábitos, atitudes, relacionamentos que lhe prejudicam e que precisam ser deixados para trás. Amém? Deus vai te mostrar áreas da sua vida onde você precisa mudar. Coisas que você precisa entregar para Deus, coisas que você não está praticando e precisa praticar. Mudança de mente, de linguagem,
mudança de atitude em muitas áreas da sua vida. Tudo com um objetivo, te restaurar e fazer de você um modelo, um elemento restaurador para outros. A renúncia ao que é velho abre espaço para o novo. E o que se abre para a mudança, experimenta o inusitado. O simples fato de você se dispor a mudar, olhar a sua vida e falar assim, peraí, vamos fazer uma limpeza aqui. Né? Quem já viu esses programas que tem na televisão, que tem aquelas pessoas que a casa delas é cheia de coisa, de lixo, é fantástico, Discovery Home and Health, né? Cheio de lixo, um monte de coisa que as pessoas não usam, e aí precisa vir alguém de fora para entrar ali e falar assim, para que você está usando isso aqui? E aí começa toda uma mudança na mente. Pode prestar atenção que as pessoas não chegam, não, pode deixar que a gente vai arrumar isso aqui. Há um trabalho de mudança de mente. Espera aí, primeiro nós vamos conversar. Senta aqui. Qual que é o motivo? Por que você começou a guardar tanta coisa? Por que você desanimou-se de cuidar da sua casa? Por que você parou de organizar a sua vida? Porque não é a casa é um reflexo da desorganização interior das pessoas. E aí começa aquele processo, foi um trauma, foi quando a minha mulher foi embora, foi quando eu perdi meu emprego. E aí começa todo um trabalho a nível de mente, para que as pessoas se reorganizem interiormente e possam, dessa forma, começar a reorganizar as coisas ao seu redor. Então, o simples fato de a gente se abrir ao novo, traz um mover de Deus, que vai começando a abrir portas, que vai começando a trazer socorro, através de outras pessoas que vão te ajudar a enxergar o que você não está enxergando. Essas pessoas que vêm de fora, elas vão ser usadas pelo Espírito Santo para te dar orientação. Uma das pessoas com quem você deve contar, com quem você pode contar nesse ano, para te orientar, para direcionar a sua vida, é o seu líder. Por isso que é importante sermos discípulos, por isso que é importante estarmos ligados espiritualmente às células, a um líder 12, para nós termos orientação, para nós termos esse auxílio vindo do Espírito Santo, que é alguém com mais fé, com mais maturidade do que nós, com mais tempo de experiência, de caminhada, que possa ver coisas na nossa vida que a gente não está enxergando. E aí a gente receber direção, vá lá e mude isso aqui, mude essa atitude, mude de emprego, deixe esse relacionamento que só está te fazendo sofrer, e quando a gente decide fazer esse sacrifício, entregar isso para Deus, aí vem a restauração, aí vem uma cura e vem uma novidade de vida que enche o nosso coração de alegria. E a gente fala aquela célebre frase, puxa, como eu não vi isso antes? Puxa, por que eu não enxerguei isso antes? Né? Porque tudo na vida tem um tempo. Mas Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai restaurar nesse ano a sua visão, o seu discernimento, a percepção de si mesmo, da sua vida, todo o contexto da sua vida, para que em todas as áreas você seja restaurado em nome de Jesus. Deus batizará em 2015, né? Você em novidade de vida. Deus vai batizar o seu 2015 com novidade de vida. Muitas coisas boas e novas vão acontecer na vida de todos aqueles que se abrirem à transformação de Deus nesse ano, em nome de Jesus. Quem crê, recebe. Que assim seja na sua vida. Segundo aspecto, buscar perceber a si mesmo. Preciso entender que eu sou o melhor altar de Deus na terra. Amém? Ou seja, Deus te ama, Deus quer habitar em você, Deus quer te usar para a glória dele. E por isso Deus quer mudar coisas no seu caráter. As pessoas só mudam quando mergulham no altar da sua própria alma. Enquanto não nos conhecemos, desrespeitamos a nós mesmos e aos outros. Às vezes uma pessoa está errando, ela está ferindo o seu cônjuge, ela está afugentando os seus discípulos, porque ela não parou para se examinar. Ela não se conhece. Ela pensa que ela é uma coisa, mas na verdade ela é outra. Isso é uma mudança que precisa acontecer desde a alma dela. Amém? Então, Deus tem uma história de valores e de conquistas para nós, que só os que estão limpos conseguem viver. Nós precisamos nos submeter a essa limpeza de Deus, esse processo de santificação que é contínuo.
Não pense assim, eu que sou discípulo, eu que sou ovelha, eu que sou novo convertido, preciso me santificar, mas o apóstolo já está pronto, ele já está santificado. Não, você nem imagina quanta coisa eu preciso mudar na minha vida. Você nem imagina quanta coisa eu posso fazer para ser melhor do que eu sou hoje. Então, eu preciso fazer o quê? Eu e você. Não desistir de ser melhor a cada dia. Esse é o teu chamado em 2015. Não desista de ser melhor. Não desista de se aperfeiçoar. Não desista de superar os seus limites. Não desista de ser feliz. Amém? Porque esse é o desígnio de Deus através da sua vida. Deus tem uma história de valores e de conquistas que só os que estão limpos conseguem viver. Há pessoas que se perguntam, por que eu sou tão punida? Por que eu sofro tanto? Por que eu acumulo tantos problemas em minha vida? A resposta é clara. Muitas coisas são herdadas, são maldições hereditárias que precisam ser quebradas num encontro com Deus. Mas outras são adquiridas através do nosso estilo de vida. É como eu me comporto no dia a dia. Pois nem sempre andar corretamente significa cumprir os princípios bíblicos. Então tem gente que diz assim, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e eu sou uma pessoa politicamente correta, eu sou uma pessoa que tento fazer tudo certo, eu não faço mal para ninguém. É um pouco mais do que isso, o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que a nossa vida seja conformada segundo o detalhamento de toda a palavra escrita nesse livro. E isso não é complexo, isso é simples. Uma das últimas palavras ungidas, inspiradas que a apóstola Cláudia pregou aqui nesse altar no final de 2014, foi exatamente isso. Deus é simples. E Ele é simples mesmo. É mais simples viver isso aqui do que viver conforme o mundo vive, achando que está vivendo de forma correta e que vai conseguir a salvação através de boas obras, através de dar comida para os pobres. É um pouco mais do que isso daí. Nós temos que fazer a caridade, nós temos que nos compadecer de cada pessoa que passa diante de nós, tentando socorrê-las em todas as suas necessidades, mas o mais importante é nós conhecermos a Deus, é nós nos esforçarmos para que a nossa palavra ela possa resplandecer a luz da glória de Deus, ou seja, a nossa vida está conformada com isso aqui, a nossa vida ser uma vida vivida segundo os princípios dessa palavra, e é isso que vai fazer com que a gente se conheça, com que a gente tenha um discernimento claro de quem somos, de qual é o nosso chamado, de qual é o nosso papel nessa vida. E é isso que vai nos ajudar também a fazer toda a conquista desejada por Deus também, em nome de Jesus. Amém? Em João 15, 3, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que nos limpa é a palavra. Somos limpos e restaurados à medida em que a palavra de Deus vai sendo aplicada e vai moldando, vai conformando o nosso estilo de vida. Amém? Aspecto número 3, buscar a percepção de quem somos nele. Ou seja, a apóstola Cláudia falou aqui de que o tempo de férias, muitas vezes é o tempo de deixar a rotina, de parar a correria um pouquinho para a gente poder até se avaliar, né? Então, algumas perguntas, elas são perguntas favoráveis, saudáveis, que é, quem somos nós? Para que nós nascemos? Qual o meu papel nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui dentro dessa igreja? Né? Porque às vezes a gente entra nesse automático, e a gente começa a fazer as coisas de uma forma habitual, é tradição, é hábito, é costume, mas perdeu a essência. Esse ano de 2015, Deus vai restaurar a nossa essência. Amém? Por que é importante nos situarmos, nos acharmos nos propósitos de Deus? Porque a paz interior e a satisfação plena só virão se eu me situar em relação a Deus, a mim mesmo e aos outros. Eu preciso entender qual é o meu papel para com Deus. O que Deus espera de mim? Eu preciso aprender a me beneficiar da fé para que a minha vida seja melhor. E eu preciso também usar dessa fé e dessa graça que Deus derramou sobre a minha vida através de Jesus para interferir um pouquinho no curso desse mundo aqui e fazer esse mundo ser melhor. Você tem em si mesmo esse poder. Você tem uma promessa, você tem uma unção
que pode fazer da sua vida uma vida que vai mudar a sorte de milhares de pessoas. Então você só precisa acreditar nisso e deixar Deus trabalhar na sua vida, te preparar, porque no momento certo Ele vai te usar como um altar onde a glória dele vai se derramar e através disso muitos vão ser curados. Amém? Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O desafio da santificação diária e crescente não é problema para os que sonham em ser restaurados. Todo aquele que deseja ser restaurado, ele não tem problema com esse desafio de se santificar. Ele não se afasta diante de uma palavra que vai desafiar o seu caráter. Na verdade, a busca por tratamento é para estes um caminho para a superação e o crescimento espiritual. Ou seja, nós devemos sempre desejar o tratamento e a correção de Deus na nossa vida. Porque todas as vezes em que nós somos apontados numa falha, confrontados, redirecionados por Deus através da palavra, ou redirecionados por Deus através dos nossos líderes, é para o nosso bem. Então nós precisamos não só gostar dos elogios, mas nós precisamos aprender a trabalhar com as críticas. Nós precisamos receber os louvores, mas também aceitar a exortação. Porque aprender a aceitar a exortação, receber uma exortação do líder e prestar atenção naquilo, falar, opa, peraí, meu líder é um enviado de Deus, meu líder é instrumento de Deus na minha vida para o meu bem. Então, se ele está falando, alguma coisa tem. Mesmo que o líder não souber passar aquilo de uma forma mansa, doce, que te convenceu na primeira oportunidade, confira aquilo diante de Deus. Vá lá orar e fala, Senhor, é isso mesmo? Leve a sério cada exortação, se abra a exortação, peça para o seu líder dizer para você, no que eu preciso melhorar? Primeiro peça isso para Deus, fala, Senhor, mexe na minha vida, toque em toda a área que precisa de mudança, o que está envelhecido, o que está desgastado, o que não está te agradando, o que não está fazendo bem para mim, me mostra, não me deixa cego, porque o pecado tem essa propriedade, ele nos cega. Quando a gente está emocionalmente envolvido com algo ou com alguém, a gente não consegue enxergar as coisas de forma espiritual, que é uma forma mais livre e fria de ver as coisas. E quando a gente se submete a se tratar de Deus, é porque a gente está amadurecendo na vida espiritual, e todo amadurecimento traz crescimento e traz frutificação. Amém? Então nós devemos desejar isso daí. Ore a Deus por mudanças no seu caráter, peça, Senhor, muda na minha vida tudo que precisa ser mudado. Amém? E pergunte ao seu líder, no que você pode ser melhor? Meu líder, o que você acha que eu posso melhorar? Tenha essa entrevista com o seu líder, sente com ele, vá tomar um café com ele, né? E tenha um gabinete com o seu pastor e pergunta para ele, o que você acha que eu posso melhorar? Como é que foi meu 2014? O que você espera de mim em 2015? E se abra para essa exortação. Às vezes você vai receber elogios, não, o seu ponto forte é esse, mas nisso aqui você precisa melhorar. E se submeta àquilo, porque se você focar naquela área, a sua restauração vai ser completa. O tempo da restauração é chegado, mas o altar só será restaurado na vida daqueles que desejarem pagar um preço pela mudança. Amém? Às vezes o sacrifício, a renúncia, o abrir-se para a mudança nos custa. Sacrifício fala de dor. Então muitas vezes as pessoas resistem às mudanças, não querem renunciar aos seus hábitos, não querem mudar suas atitudes, não querem enfrentar os desafios, mas quando eu me determino a fazer isso, então Deus pode realmente restaurar e fazer uma restauração plena. E enquanto o nosso evangelho e a nossa vida cristã não tiver um preço a ser pago, você será apenas mais um no meio da multidão. Ou seja, se na tua vida cristã não tem nenhuma entrega, não tem nenhuma renúncia, não tem nenhum sacrifício, você não está fazendo nada que te custe, a sua vida cristã está superficial. Porque vida cristã é renúncia, vida cristã é sacrifício, vida cristã é morte do velho homem para o ressurgimento de uma nova criatura
à imagem e semelhança de Cristo. Então vamos viver esse evangelho, que é um evangelho de dor, que é um evangelho de aflição, mas que é também depois um evangelho de glória. Porque Jesus teve o momento em que ele foi afligido. O momento da cruz, para ele, foi o momento da entrega total, foi o momento da renúncia total. Mas depois disso ele foi glorificado. Ele foi ressurreto, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e juntamente com ele você vai receber também autoridade, fama, glória, poder, plenitude, porque ele disse, aquele que me servir até o fim, vai se assentar comigo no meu trono. Então Jesus é alguém que não tem dificuldade em dividir o que ele tem, as bênçãos que ele conquistou naquela cruz, com você, mas isso vai acontecer na vida daqueles que estiverem dispostos a pagar preço pela sua santificação e pela sua vida espiritual. Amém? Você será apenas mais um no meio da multidão, enquanto o seu evangelho não tiver preço. Porém, no dia em que você decidir pagar esse preço, você será a diferença que essa geração precisa. Amém? E o último ponto, buscar a percepção no seio da família. A família é o altar onde Deus se move para estabelecer e confirmar a sua aliança. Tudo começa com a família. E o foco de Deus é restaurar a família. Há todo um mover cultural, político e financeiro direcionado a perverter a moral e destruir a família. Queridos, pode prestar atenção. A Rede Globo está trabalhando de forma planejada, né? Sim. É uma mentalidade maligna de destruição da família, de destruição de princípios, de destruição de tudo aquilo que é a concepção de vida, de família, de mundo de Deus, né? É uma antítese à palavra de Deus. E isso vai entrando, né? É toda uma cadeia de informação, uma sucessão de fatos, de ideias, uma ideologia, né, que vai sendo infiltrada, para destruir a família, para desconstruir o projeto família. Por quê? Porque se o inimigo conseguir destruir a família, ele destrói tudo. Ele destrói o ser humano, ele destrói a sociedade. E essa desconstrução, essa consciência coletiva que adoece, que aborta o sonho de família, já vai sendo trabalhado na vida dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes. O sonho de família já está sendo destruído na escola primária. Você vê que já vem aí o projeto de lei para que não haja mais festa de Dia dos Pais e Dia das Mães. Por quê? Porque agora é o cuidador, pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, o pai e a mãe, né? Então é toda uma mudança de conceito. E há um bombardeio da mídia na mente das crianças, na mente dos adolescentes, na mente dos jovens, principalmente a nível de faculdade, de academias, né? Aonde de formação acadêmica, né? Aonde a família é extremamente aviltada, bombardeada, combatida. Toda enfermidade na família está sendo gerada a partir da destruição da célula principal, que é a família. Famílias destruídas geram indivíduos doentes. Indivíduos doentes não constroem famílias, a sociedade está esfacelada. Porque se você hoje pegar e fizer uma amostragem com os adolescentes e com os jovens que estão no mundo, eles não querem casar. Eles não acreditam que família é um bom negócio, que família é uma possibilidade de serem felizes. Por que isso? Porque o trabalho do inimigo é estabelecer uma outra mentalidade, uma outra ideologia e roubar o sonho de família, que é um sonho de Deus, do coração das pessoas. Só que nós, como um elemento restaurador desse mundo, dessa geração, nós vamos ser família, nós vamos falar de família, nós vamos salvar famílias, nós vamos transformar famílias e, consequentemente, essa sociedade. Quem crê nisso, quem faz parte disso, dê um aplauso ao Senhor. Mas o nosso objetivo principal é vencer essa guerra primeiro no nosso território, que é mantermos a nossa família incontaminada.
Nós precisamos ter cuidado de ver o que os nossos filhos estão vendo na internet, checar o que eles estão escutando na escola, e às vezes a gente tem que, ou falar com a escola, ou desconstruir o que a escola tenta construir. Minha filha Vitória, um livro de inglês era Jack o Estripador. O outro era Paulo Coelho, como é que chama lá? O caminho lá de Santiago de Compostela lá. Então, a gente tem que dar o parâmetro para elas, falar, filho, isso aqui você tem que ler, a escola determinou, a escola mandou, mas eu imponho as mãos sobre a tua cabecinha e quebro toda infiltração maligna na tua mente. O Espírito Santo vai te capacitar a ler esse livro de forma espiritual. E simples ação sacerdotal de um pai, de uma mãe sobre a vida da criança, livra o teu filho. Nós precisamos orar pela nossa família. Quando a gente está nas orações aí, vem orar, o que eu estou fazendo na oração? Eu estou orando por mim, pela minha santificação, pela minha aliança com Deus, porque à medida em que eu estou aliançado com Deus, a minha casa está protegida, os meus filhos estão protegidos. Eu não estou vindo aqui para cumprir um rito, para agradar meu líder, eu estou aqui vindo fazer algo que é para o bem de todos. Eu estou orando pela minha família e pela família de todos os outros. Amém? E essas atitudes da igreja, esse posicionamento da igreja, faz com que os planos do inimigo sejam frustrados. Quanto mais fizerem contra a família, mais a família brasileira vai ser levantada, vai ser santificada, vai ser restaurada e estabelecida por Deus, em nome de Jesus. Amém? Esse é um decreto para 2015. Tudo que o inimigo tentar fazer contra as nossas famílias vai se voltar contra ele, vai frustrar os planos dele, e a nossa família vai ser mais santa, mais aliançada com Deus e mais forte em Deus para desfazer as obras do diabo. Quem crê e recebe em nome de Jesus. É só você dizer amém. Se mantivermos nossa aliança com Deus através de uma vida de santidade, Deus restaurará e preservará a nossa herança sacerdotal. Como restaurar o altar da família? Primeiro, sendo santos e presentes no seio da família. Como é que um pai faz com que os seus filhos queiram Jesus, tenham uma vida com Deus, vivam a salvo das coisas malignas do mundo? Ele vivendo assim, ele sendo o modelo. Eu sempre falo para os pais aqui que sobem aqui com as criancinhas, estão consagrando seus filhos a Deus. Eu digo, a melhor forma de você ensinar o seu filho a viver com Deus é você vivendo, é você se apegando ao Senhor, você se tornando um homem fiel a Deus, na prática dos princípios da palavra, na comunhão com Deus, amém? Sendo santos e presentes, não só na presença de Deus, mas presentes também em casa, é o diálogo. O que Deuteronômio fala? Senta com o seu filho de manhã, senta com o seu filho na hora do almoço, senta com o seu filho à noite, ensina a eles sobre a palavra. Amém? Toda conversa que sai em casa, eu trago as minhas filhas, as meninas, para o princípio da palavra. Falo, não, lá está falando isso, a escola está falando isso, o filme falou isso, ou a televisão mostrou isso, mas a verdade é isso aqui, ó. E lógico que pelo testemunho de amor, pelo testemunho de que a gente vive isso, elas creem. Amém? Então nós precisamos dialogar com os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, estarmos presentes na vida deles, para que eles não sejam consolidados por outros. Se o pai não consolida o filho, o traficante vai lá consolidar o filho. Porque muitos traficantes têm acesso à vida de uma criança que simplesmente está carente de um amigão, de uma pessoa legal, de uma pessoa mais velha, de quem é aquela pessoa, de quem é aquela criança, quer um pouquinho de atenção, quer um pouquinho de carinho. E não pense assim, o traficante vem com chifre, ele vem... Não, ele vem... O diabo, a palavra diz que ele vem como um anjo de luz, então ele vem disfarçado de amigo, de pessoa legal, de pessoa carismática, né? E a gente precisa tomar vacina de imunidade contra isso, que é santificarmos a nossa vida e a nossa família. Amém? Que Deus livre em 2015 a sua família de todo assédio do mal, em nome de Jesus, de toda tentação do mal, em nome de Jesus. Outro aspecto, além de sermos santos e presentes, impormos as mãos com autoridade e profetizarmos sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos. O pai é o sacerdote do lar.
Ele é o sacerdote que ministra no altar da família. Então o que ele tem que fazer? Impor as mãos. Eu fiz isso, eu não sei nem se elas perceberam, porque eu fiz de uma forma tão sutil, mas na virada do ano, eu botei a mão, impus as mãos sobre a apóstola Cláudia, impus as mãos sobre a Vitória, impus as mãos sobre a Raquel e profetizei sobre a vida delas. Declarei um ano de 2015 em santidade, a salvo da malignidade desse mundo, porque não tem como a gente tirar os nossos filhos da escola, do mundo, do meio, da convivência com as pessoas, debaixo dos ensinos que o mundo traz. Mas a nossa postura diante de Deus, a nossa aliança com Deus, vai anular o efeito de toda a malignidade que venha de fora, em nome de Jesus. Amém? Outro aspecto, faça isso, ungindo a nossa casa e emitindo decreto sobre ela. Unja a sua casa, eu não sei se você já fez isso, mas pega o óleo da unção, que é um pires com um pouquinho de azeite. Ora, consagra aquele azeite a Deus, Senhor, que esse óleo aqui seja um elemento físico consagrado ao Senhor, que vai ser na minha casa um sinal de que a minha casa é um território onde quem governa é o teu Espírito Santo. O teu governo aqui nesse lugar determina quem entra e quem sai. Aqui na minha casa só entra aqueles que são teus escolhidos, teus enviados. Todo enviado do mal não vai entrar na minha casa em 2015. Toda malignidade não vai alcançar a minha tenda. Amém? A minha casa é uma morada de justiça. A minha casa é um lugar de paz. Você está emitindo decreto sobre os céus espirituais da casa. E você está determinando como vai ser o ano de 2015 na sua casa. Ungindo, santificando a sua casa para que ali possa haver a paz, amor, a harmonia e salvação, né? Que a sua casa em 2015 possa se transformar numa célula. Eu sei que muitos já têm uma célula em casa, mas que os que não têm possam viver essa grande alegria, esse grande benefício em nome de Jesus. E última coisa, mantendo a fidelidade a Deus na comunhão, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias ao sacerdote, na presença nas células e no discipulado, porque tudo isso é proteção. Todos os princípios que Deus nos ensina é para nos abençoar, é para nos proteger. Então, é minha a decisão de praticar ou não praticar. Mas se eu pratico, eu me coloco debaixo da proteção. Se eu não pratico, eu estou me expondo a algum tipo de dano, algum tipo de ataque, algum tipo de visitação do inimigo, porque eu mesmo, como sacerdote, não fechei aquela brecha do altar, não construí conforme Deus determinou. Amém? Quando Deus nos dá os princípios, Ele está nos dando os tijolos, Ele está nos dando a argamassa, né? Para a gente construir o altar e ele ser um altar sólido, um altar compacto, um altar que vai ser durável. Ou seja, Deus nos dá princípios, Deus nos dá estratégias para nós construirmos uma vida sólida que não vai ser abalada por nada, uma fé que vai ser inabalável, uma adoração que vai ser aceitável a Deus, que será intocável ao inimigo das nossas vidas. Um dos objetivos do inimigo é roubar a nossa fé, é quebrar a nossa comunhão com Deus, é interferir na nossa adoração para que ela cesse. Ou seja, o inimigo ele quer o quê? Apagar a chama do altar. Só que a Bíblia diz que a chama do altar tem que estar acesa o tempo todo. E é Deus quem age no mundo do Espírito, é Deus quem faz o impossível, mas o possível compete a nós. E se você nesse ano decidir fazer o que é possível e o que é pedido por Deus, ordenado por Deus, Deus fará de 2015 um ano sobrenatural, de restauração na sua vida, a ponto de que vai chegar no final do ano e você vai dizer, só mesmo os milagres de Deus, só mesmo este Deus de milagres poderia ter transformado a nossa vida nesse nível, porque vai ficar difícil de você acreditar que isso aconteceu pela sua força, porque não vai ser pela sua força, vai ser pela manifestação do poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Quem crê e recebe, dá um aplauso ao Senhor. No ano da restauração, isso aqui é o desfecho, é a conclusão. Não ficaremos esperando que outros façam aquilo que é a nossa missão, pois a responsabilidade é muito mais pessoal do que coletiva. Ou seja, eu me posicionando diante de Deus, eu me abrindo às mudanças, eu decidindo dar passos que eu ainda não dei, eu decidindo obedecer coisas que eu ainda não obedeci. Não adianta termos uma plataforma consagrada, uma igreja bonita, um altar limpinho
e pessoas descomprometidas. O altar verdadeiro são as pessoas. Amém? Então não adianta ter uma igreja linda, um templo novo que está sendo preparado, mas uma igreja mesclada com o mundo, um povo disperso, desatento, descomprometido. Será que é isso que Deus quer? Não, não é. Não é isso que Deus quer e não é isso que vai ter. O que vai ter é um povo santo, restaurado, transformado pela ação de Deus. Primeiro, porque Deus fará a sua parte. Segundo, porque eu acredito que você é uma pessoa de fé e sensível a Deus. Quando em Atos 1, os discípulos perguntaram a Jesus se ele restauraria Israel naquele tempo, ele disse que havia coisas que só o Pai sabia, mas que a parte que cabia a eles era eles serem cheios do Espírito Santo. Ou seja, fiquem em oração, fiquem lá juntos, unidos no cenáculo, em obediência a essa minha ordem, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Deus está dizendo, é o meu poder que vai fazer. Você só precisa se preparar, você só precisa crer, você só precisa desejar e pagar o preço. Porque o impossível que você acha que é eu restaurar seu casamento, eu restaurar sua família, eu trazer os seus filhos de volta, eu restaurar sua vida financeira, eu restaurar a sua paixão, a sua relação com o ministério, eu trazer discípulos, eu te dar filhos espirituais, isso compete a mim, sou eu que vou fazer. Você só precisa fazer aquilo que eu colocar nas suas mãos para você fazer. Amém? Então, o que o Senhor disse aos discípulos? Fiquem ali orando, se preparando, porque o poder de Deus virá sobre vocês. E a partir daquele batismo, os 120, que era a igreja que estava nascendo, eles já não governavam mais as suas vidas, mas numa entrega total, deles. Eles eram totalmente governados pelo Espírito de Deus. E aí havia abundante salvação, haviam prodígios, sinais, maravilhas e milagres, e toda a vontade de Deus se cumpria na vida daquelas pessoas, a ponto de que ninguém, a palavra diz, ninguém tinha falta de coisa alguma. Muito pelo contrário, eles eram abundantes em tudo. Então que também isso aconteça na sua vida. Isso. Fica de frente para o El Shaddai. Fica de costas para a igreja. Pode ficar tranquilo que anjo não tem costas. Se você quiser participar lá, pode ficar. Suba ao altar, isso. Pode vir mais, tem mais espaço aqui, ó. Já não está cabendo lá, ainda tem muito homem vindo. Graças a Deus, tem muitos homens de Deus, santos, que nem o Wagner, aqui nesse altar. Isso. Pode vir, ó, ainda tem mais, tem que subir mais, tem que subir mais. Tem que subir mais. É um ato profético. Os homens, os sacerdotes estarem no altar. Amém? Aqui é altar, aí também é altar. Aonde tem o tapetinho aí é altar. Os que estão embaixo não estão fora do altar não. Viu? Quem está embaixo está no altar também. Vem mais, vem Malbec, vem. Vem José Tadeu. Vem aqui, pode vir. Vem mais, vem mais, vem mais. Ó, fica para cá, ó, para cá, ó. Precisa dar espaço lá, que entupiu lá o negócio. Vem para cá, todo mundo, ó. Todo mundo para a direita aqui, ó. Isso, vem. Vem. Chegaram todos os homens? Vem, Rick. Sobe no altar, Rick. Vem aqui, ó. Isso. Agora nós vamos nos ajoelhar. Amém? As mulheres vão ficar aí também onde estão e eu peço que todas, se puderem, se quiserem, se ajoelhem diante de Deus. Nós vamos orar a Deus. E você, como um sacerdote da sua própria vida, do seu próprio altar, um sacerdote da sua família, um sacerdote ungido para um ministério, você vai orar a Deus. E você vai pedir a Deus que mexa nas áreas da sua vida que precisam ser mexidas. Não tenha medo da mudança. Entregue todas as áreas da sua vida para Deus. Amém? Diga assim para Deus: Senhor, mexa no que precisa ser mexido. Liberta-me daquilo que eu preciso ser liberto. Toca nas áreas que preciso de mudança na minha vida. Amém? Entregue a Deus coisas que contaminam a sua vida. Coisas que você tem tido dificuldade de se libertar delas. Podem ser nessa hora vícios, pecados, coisas que estão relacionadas ao pecado, que você sabe que estão aí
passando do ponto de serem entregues a Deus. Entregue relacionamentos a Deus. Às vezes você está sofrendo tanto aí por causa de uma pessoa que você ama, mas essa pessoa não te ama. Peça para o Senhor tirar esse afeto, esse amor, essa dependência do teu coração. Porque Deus tem algo bom, algo novo, que vai trazer a você a felicidade, a satisfação. Amém? E ore pela restauração que você quer na sua família. Peça para Deus salvar os que estão perdidos ainda. Ou reconstruir relacionamentos. Talvez o seu casamento perdeu a alegria, o brilho, a satisfação. Talvez a convivência com seus filhos está totalmente diferente daquilo que você projetou, daquilo que você sonhava. Mas esse é o ano da restauração. E nós não estamos falando de uma restauração que nós vamos fazer. É Deus quem vai fazer. Se você nessa hora crer, se você nessa hora clamar, se você nessa hora pedir a Deus que mexa e que restaure todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Amém? Pode começar a orar. Pode começar a orar. Os levitas vão estar adorando, mas não é para você louvar agora, não é para você cantar, é para você orar. É para você falar com Deus e pedir para Deus vir limpar o altar da sua vida. Em nome de Jesus. Deus, poderoso grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Tudo aquilo que foi consumido pela dor traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará. Tudo aquilo que foi consumido pela dor traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará. Ô Senhor, toca-nos neste ano, Senhor. Toca-nos com o Teu poder, meu Deus. Deus, nós queremos
o toque restaurador que vem do Teu Espírito, Senhor. Nós de nada podemos solucionar, nós não podemos mudar sem a Tua ajuda, Senhor. Nós sabemos que neste ano há um sobrenatural, Senhor, que vem das Tuas mãos. Nós sabemos, Deus, que quando o Senhor propõe um tema como este, o poder é Teu, a força é Tua, Senhor. Não é nada que está em nós, não é na nossa força. Muitos de nós estão cansados, Senhor. Nós entendemos muitas vezes com a nossa mente. Nós queremos mudar, nós precisamos mudar. Nós sabemos que existem áreas nas nossas vidas que estão completamente fora daquilo que nós ouvimos hoje, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Um Deus que começou na minha vida, na vida de cada uma das nossas ovelhas desta igreja. O Senhor começou a boa obra. Então o Senhor é fiel e justo para aperfeiçoá-la, Senhor. Então nós sabemos que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer nas nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui de joelhos nesse dia para pedir ao Senhor que o Teu poder faça aquilo que nós ouvimos, aquilo que o nosso líder recebeu do Senhor. Nós simplesmente fazemos a nossa parte, nós nos dispomos nesse altar, nós abrimos o nosso coração, nós queremos olhos espirituais, nós queremos a mente de Cristo, nós queremos santificação. Nós deixamos nesse altar os nossos pecados, Senhor, as nossas crises, os nossos julgamentos, as nossas iras, tudo que não é bom, Senhor, nós deixamos nesse altar e pedimos, Deus, vem, nós nos arrependemos, nós pedimos, Senhor, restaura este altar de adoração. Obrigada, Deus, porque hoje, esse ano nós vamos ter um novo altar, um templo novo, e essa palavra é tão maravilhosa para nós, porque além, os sinais falam no mundo do Espírito, nós teremos um novo altar, porque o Senhor também está fazendo esse novo em nós, no nosso coração, na nossa vida. Deus, que seja essa uma igreja de líderes, uma igreja de homens e mulheres que não se conformem tão somente em ter a sua vida modificada, que a nossa maior alegria seja o nosso abraço curar, a nossa palavra mudar a vida das pessoas, a nossa casa ser uma casa alegre, não sem desafios, não sem lutas, mas aonde habite o Teu Santo Espírito, que haja alegria de voltar para casa, que haja alegria de abrir os olhos de manhã e saber que o Senhor está fazendo, que o Senhor é conosco, Deus. O Senhor é um Deus bom e é isso que nós fazemos. Eis-nos aqui, diga para Deus, eis-nos aqui, repita cada um. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, toca o nosso coração, usa-nos, enche-nos e restaura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por essa promessa, por esse Teu mover, porque sabemos que desde que essa palavra foi proclamada pelas nossas autoridades espirituais, o Senhor já começou essa limpeza e essa restauração nas nossas vidas, na nossa família e no nosso ministério. Queremos, meu Deus, dizer que nós precisamos dessa mudança, que nós desejamos essa mudança e que nós nos abrimos ao novo de Deus. Senhor, sabemos que há muitas áreas na nossa vida que precisam ser mudadas. Muitas delas estão envolvidas, enlaçadas, contaminadas por pecados conscientes. Coisas que nós sabemos que precisam mudar, mas que não conseguimos mudar ainda. Por isso nós te pedimos hoje aqui no altar, de joelhos, em temor, em devoção, em dedicação, em consagração a Ti. Vem, Senhor, e mexe no que precisa ser mexido. Muda, transforma, limpa, liberta, cura, restaura, Senhor, tudo que precisa ser transformado segundo a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Porque nós queremos a Tua plenitude. Nós queremos, Pai, não só a paz interior, o equilíbrio que vem de Ti, a plenitude das bênçãos que o Senhor nos promete, mas nós queremos ver a nossa casa restaurada, nós queremos ver a nossa família
debaixo de bênção e não debaixo de maldição. Por isso, tira do altar do nosso coração tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo, meu Deus, que é velho, que está desgastado, e promove na nossa vida, segundo a tua promessa fiel, novidade de vida. Haja arrependimento genuíno, sincero e completo. Haja conversão de todo mau caminho nas nossas vidas neste ano. Haja restauração plena no espírito, na alma, no corpo. Haja libertação e cura na família. Haja salvação sobre cada família aqui representada. E possamos ser nós um povo que verdadeiramente te adore em espírito e em verdade, como o Senhor deseja ser adorado, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu não temo a mudança. Mexe, Senhor, no que precisa ser mexido. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Eu não tenho medo, porque eu confio no teu amor. E eu sei que a tua vontade para mim será o melhor. Eu serei mais feliz. Eu serei mais pleno. Eu serei muito mais cheio do Espírito Santo a partir do teu agir. Por isso vem e age, porque eu estou no teu altar. Eu sou o teu altar. Derrama, Senhor, fogo, porque o sacrifício no teu altar sou eu. Amém. Glória a Deus.